estejam muito bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje nós temos uma tarefinha para corrigir, a gente vai corrigir juntinho, tá bom? E as páginas que nós realizaremos hoje serão as páginas 54 e 55, trabalhando, o conteúdo de localização no plano cartesiano. Então, essas duas páginas, 54 e 55, a gente precisa colocar a data do dia 7/5. Depois que a gente põe a data nessas páginas, a gente vem começando a nossa aula, tá bom? Então, vamos lá? Correção da tarefa de casa, que foi a questão 7. Se a Joaninha da Maia seguir caminhar para frente até o ponto 3, 1, então ela vem caminhando até o ponto 3, 1, tá bom? Der um giro de 1/4 de volta à direita, então ela tá assim, ela vai girar à direita, e 1/4 de volta, ela vai girar para cá, e aí caminhar para frente até encontrar o eixo vertical. Em que ponto ela vai parar? Então ela veio até o eixo vertical. Trace o trajeto da Joaninha e represente esse ponto com par ordenado. Então a gente já realizou o trajeto, tá bom? E aí, qual seria o par ordenado que indica a localização final dessa Joaninha? A gente vai observar que deu em cima do eixo vertical. Toda vez que der em cima do eixo vertical, a coordenada, para o eixo horizontal vai ser 0. Se o ponto, a localização final dela se deu aqui exatamente em cima do 1. Então, a coordenada, o par ordenado seria o ponto 0, 1. Mas se fosse exatamente em cima do 2, o par ordenado seria 0 e 2. E se fosse exatamente em cima do 3, o par ordenado seria exatamente 0 e 3, e assim sucessivamente, tá bom? Então, o par ordenado é 0 e 1 nesse caso. Lucas representou a localização inicial da Joaninha com o par ordenado 4 e 3. E aí, ele acertou essa representação? Vamos sempre lembrar que primeiro é o horizontal, o vertical é depois. E aí, a gente vai ver que o horizontal se deu por 3 e o vertical se deu por 4. E ele colocou que era 4 e 3. É errado, ele errou. Não, a localização da Joaninha é dada por 3 e 4, tá bom? Finalizando aí a correção da tarefa de casa, vocês podem conferir eles verem se fizeram tudo certinho. Então, a gente vem agora para uma atividade. 8. Desenhe no plano cartesiano a seguir os pontos A. O ponto A vai ter essas coordenadas aqui, 2 e 3. E o ponto B, coordenadas 6 e 1. E aí vocês vão desenhar aí. Vocês vão pausar o vídeo e aí vão definir aonde está localizado esses pontos, ponto A e ponto B. Voltando aqui, a gente tem que o ponto A se encontra no 2 e no 3, E o ponto B vai ser no 6 e 1, 6 e 1. Concluído aí, vocês podem pausar só para conferir se fizeram a localização deles certinho, tá bom? Agora a gente vem para a questão 9. Desenhe no plano cartesiano abaixo um triângulo com vértice nos pontos. Aí vai ser ponto A, coordenada vai ser 2 e 5, B, coordenadas 2 e 2 e C, coordenadas 6 e 2. Então, vocês vão pausar o vídeo e aí vão fazer esses pontinhos. E para fazer o triângulo tem que ligar esses pontos, os vértices. Voltando aqui, a gente tem que o ponto A é o 2, 5, 2, 5. O ponto B, 2, 2. O ponto C, 6, 2, tá bom? E aí, para fazer o triângulo, tem que ligar esses pontos. Ligando, a gente tem o nosso triângulo, tá bom? Pontinho. Os ângulos desse triângulo são retos, agudos ou obtusos. Então, a gente vai observar os ângulos aqui dentro desse triângulo. A gente vê um aqui, que ele é aquele que a gente mais conhece, que a gente visualiza melhor, que é o reto. Então, a gente tem esse aqui que já é o reto. Grava aí. Agora, esse que dá aqui no vértice A e no vértice C. Seria reto? Seria agudo, obtuso, raso ou pleno? A gente consegue visualizar que ele seria menor que o de 90, olha.
Porque para ser de 90, teria que ter o eixo aqui, ó. E aqui é a mesma coisa no A. Então ele é menor. Esses dois, do A e do C, é menor do que os de 90. Então, um ângulo é reto e os demais são ângulos agudos, porque menor que o reto é agudo, tá bom? Agora a gente vem na questão 10. Construa um quadrilátero no plano cartesiano ao lado. Aí você vai construir um quadrilátero. O que é quadrilátero? É uma figura que tem 4 lados. Então vocês vão construir aqui. Essa atividade, ela é pessoal. Vocês podem fazer um quadrado, pode fazer retângulo, a imagem que vocês quiserem, tá bom? Ela é pessoal. Qual o nome do quadrilátero que você construiu? Né? Pode ser quadrado, retângulo. Escreva os pares ordinários que indicam os vértices desse quadrilátero. Também é pessoal. Vértices são aqueles pontinhos que a tia vai dar um exemplo aqui, tá bom? Eu vou desenhar um quadrado, aqui o meu quadrado, tá bom? E aí, foi um quadrado. Aí escreva os pares ordenados. Os pares ordenados que indicam os vértices. Os vértices são os pontinhos de encontros das arestas, que as arestas são as retinhas, tá bom? Então a gente tem aqui que o primeiro vértice se deu por 1 e 2, o segundo 1 e 4, o outro 3 e 2 e aí o outro 3 e 4. Concluindo aí a nossa atividade, vocês podem dar um pause só para conferir, eles fizeram tudo certinho, tá bom? A gente vem também concluindo a nossa aula, onde a gente observou, né, o trajeto da Joaninha, também observando sempre que um giro, quando você está de frente, você vira para o lado, é um giro de 1/4 de volta. Isso só vai depender de direita e esquerda, tá bom? E aí a gente trabalhou também com algumas figuras planas, né, que foi o quadrado, o quadrilátero, e a gente viu os ângulos, relembrou lá os ângulos, o ângulo reto e os ângulos agudos que a gente viu lá no nosso triângulo. E a gente trabalhou também com o par ordenado. Lembrando sempre que o par ordenado, a gente precisa respeitar a ordem deles, tá bom? Concluindo aí a nossa aula de hoje, na próxima aula a gente vai concluir o capítulo 2 com o Agora Eu Sei, tá bom? E aí a gente também vai iniciar um novo conteúdo, um novo capítulo 3, né? De gráfico de barras e de colunas. E é isso, gente. Até a próxima aula. Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Olha, nós mais uma aula aí, né? Hoje, 7/5/2020. Bom, não esqueçam de colocar no livro de vocês a data da nossa aula, ok? Não esqueçam aí. Vamos lá, dando continuidade à nossa aula de Geografia de Rondônia, né? Falamos um pouquinho aí sobre as características do relevo do nosso estado, os tipos de relevo do nosso estado, a hidrografia do nosso estado. Agora a gente vai entrar sobre o clima do nosso estado. Você sabe qual é o clima do nosso estado? Vamos lá, seguindo na página 15 a 21 do livro de Geografia de vocês. Olha lá, como é o clima do nosso estado? Vamos dizer lá, vou exemplificar para vocês. A gente pode identificar o clima de um local através do quê? Através das roupas que as pessoas vestem. Vamos dizer assim, nos Estados Unidos, como é que as pessoas utilizam as roupas, né? Elas utilizam gorros, cachecóis, que mais? Jaquetas, entre outros. Então a gente pode identificar o clima lá como um clima frio, né? Um clima frio. No Brasil, como é o clima aí da região norte? Como é que as pessoas se vestem? A gente usa gorro aqui, usa luva? Bom, não. A gente tem um clima mais o quê? Mais quente, né? Então a gente pode identificar aí as características climáticas de um local através também do modo de vida das pessoas, de como elas se vestem, certo?
Lembrando aí que eu já falei para vocês que existe uma diferença, né, entre clima e tempo. Não vão confundir esses dois elementos aí. Nas próximas aulas eu vou trazer para vocês essas diferenciações aí mais aplicadas, ok? Mas não vão confundir aí o clima e o tempo não, beleza? Então vamos lá, como é que é o clima de Rondônia? Olha lá, a região amazônica ela se distingue por ser uma das mais extensas áreas quentes e úmidas do planeta, com índices pluviométricos em torno de 2.300 milímetros ao ano e até 5.000 milímetros ao ano, ou seja, a quantidade de chuvas que nós temos aí ao longo do ano. Em Rondônia são encontrados volumes de chuva entre 1.300 e 2.600 milímetros. O clima predominante em Rondônia é o tipo equatorial, quente e úmido. Olha só, equatorial, quente e úmido, com 3 meses secos, né? 3 meses secos, sem chuva. E aí o que acontece? Professora, como assim equatorial, quente e úmido? Olha só, quando a gente fala que um clima equatorial quente e úmido, ele se dá através da sua vegetação ou também através, né, da sua localização. Vamos dizer assim que hoje de manhã choveu. Hoje choveu bastante. E à tarde fez aquele calor, né? Esse está representando o quê? Um clima quente e úmido, ou seja, ficou úmido. Só que eu vou dizer assim, o clima hoje tá quente e úmido. Não, porque tá errado, né? A gente não usa o termo clima diariamente, a gente usa tempo, né? Então, quando eu falo assim, o tempo hoje está quente, tá úmido, tá certo. Agora, se eu falar clima, tá errado, porque o clima, ele se dá através de região, se dá através de uma região. Qual é o clima da região sul? É frio. Qual é o clima da região norte? Quente e úmido. Esse mapa para vocês, ele está mostrando, né, os maiores aí, hipossometria. O que é a hipossometria? É a quantidade diária de chuva, né, da altitude, ou seja, nas áreas mais baixas ao sul, o clima é o que? Ele pode se dar como um clima mais frio, né? Um clima mais ameno. Quando nessas áreas mais verdes aqui, o clima é mais o que? Mais úmido, um pouco mais quente, certo? O clima equatorial úmido, vamos caracterizar ele. Olha só, ele atinge a maior parte de Rondônia. A distribuição de chuva é bastante irregular, ocorrendo durante o ano. Em Porto Velho, a média é de 1.500 milímetros anuais, apesar de ter alcançado 2.230 milímetros em outros tempos, muito tempo aí. Ou seja, a chuva aqui, ela é regular, mas ela não chove direto, assim, vai chover a semana toda, ou vai chover o dia todo. Não, é bastante regular. Chove hoje, aí daqui a 2 dias chove de novo, ou daqui a 3 dias chove de novo. Então é bastante regular, certo? Clima tropical, né? Outro clima característico aí. Esse clima tropical ele é encontrado bastante em áreas de maior altitude. Ocorre em uma pequena região no extremo sul de Rondônia, mais precisamente na parte do município de Vilhena, Colorado do Oeste, Pimenteiras do Oeste, em todo o município de Cabixi, ou seja, são municípios que eles ficam em áreas de maior altitude, no extremo sul de Rondônia. A temperatura média é de 23 graus, né, seguindo aí até os 32 graus na sua máxima. Além da influência do clima para a ocorrência de baixas temperaturas, também se deve à sua localização na região do Planalto, como eu falei, áreas de maior altitude, certo? Como atividade para vocês, vai ficar a página 18, 20 e 21 de Geografia de Rondônia.
Nas próximas aulas a gente vai fazer aí a correção dessas atividades, ok? Então, boa atividade e até a próxima aula. Hello students, how are you? Good morning, good afternoon or good evening. E aí, vamos para a nossa segunda aula de inglês essa semana? Vamos lá, capítulo 2, again, Wild Animals. Pega aí o seu caderno, tá bom? Caderno, lápis, borracha. Se você quiser copiar com caneta, alright. Mas eu peço que coloque aí caneta que dê pra teacher enxergar. Nada daquelas amarelas clarinhas não, hein? Pega um roxo, pode ser rosa, até azul, mas não muito claro, sabe? Que a teacher não consegue enxergar direito. E eu vou corrigir quando voltar pra escola, hein? Então vamos lá. Coloque a data de hoje, maio, dia 7, o nome da teacher. E hoje eu escolhi um tema que eu acho que todos vocês gostam, inclusive eu. Dogs. Ué, teacher, mas não era wild animals? Sim, mas a gente tem que parar e pensar um pouquinho, como que surgiu o dog? Como que hoje em dia a gente pensa assim, qual é o melhor amigo do homem? Não, dog. Sempre foi assim? Será? Acho que não. Trouxe essa imagem ilustrativa para vocês, só para vocês pensarem assim, quantos dogs, quantas raças diferentes que tem aí, um mais lindo do que o outro, não é? Eu acho o dog o meu preferido, o animal preferido é o dog, tá? Então vamos lá. Texto de hoje, vocês vão pausar, copiar no caderno de vocês. Depois que terminar de copiar, dá um play no vídeo, porque vocês vão acompanhar a leitura, ok? Did you finish? Vamos lá então, acompanha a leitura. There are wild dogs and pet dogs. Pet dogs are helpers and friends to people. There were no pet dogs 15,000 years ago. Men and women learning how to work with dogs. Dogs helped humans travel from Asia to North America 10,000 years ago by pulling sleds in the snow. People say dogs are man's best friend. They help farming, they help with hunting, they help with fishing, they can pull things for people, they can help find things. There are many colors of dogs. There are white dogs, gray dogs, black dogs, and brown dogs. A dog fur can be short or long. Dogs have curly hair or straight fur. There are some dogs can see well. Some dogs do not see very well. All dogs can hear sound very far away. All dogs can smell very well. They can smell 40 times better than humans. Dogs live 5 to 13 years, but some dogs live much longer. One dog lived to be 24 years old. Então nesse texto, galera, eu tenho informações importantes sobre os dogs. Nem sempre eles foram tão amigos assim, o homem e o cachorro, né? Eu tenho aí em números há quantos anos atrás aí o homem se aproximou desse animal e conseguiu aí trazer ele para ajudar no dia a dia, né? Tem aí uma coisa importante falando como que o cachorro ajudou o homem numa viagem de um lugar para outro. Tem falando as cores de dos dogs, né? Tem falando as maneiras que o dog ajuda hoje em dia. No texto está falando também características como o pelo do dog, como que pode ser, se é longo, se é curto, se é aquele enroladinho, se é liso. E também tem falando aí a estimativa de vida do dog, né? Mas também tem aí o cachorro que viveu por mais tempo. Então todas essas informações a teacher leu para vocês. Por que eu estou revisando elas, né? Porque vai ficar mais fácil. Teacher, você leu, eu não entendi nada. Agora a teacher falou algumas coisinhas, né? Você vai procurar no texto para quê? Para responder essas questões aqui. Você vai dar um pause no vídeo, copiar A, B, C, D e vai respondê-las, ok? Porque diz assim, read and choose the correct option. Dá um pause e a gente já volta para corrigir. Did you finish? Vamos lá corrigir então. Letra A. How did dogs help people go to America? Como que os cachorros ajudaram as pessoas a chegar na América? They pulled sleds in the snow. Eles ali puxaram
trenó na neve, né? Tipo como se fosse um trenó, mas não é um trenó. Teacher esqueceu a palavra certa, mas é porque trenó a gente usa mais quando fala de Santa Claus, Papai Noel, né? Mas eles puxaram ali os homens na neve para fazer essa viagem. B. What can all dogs do well? O que todos os cachorros conseguem fazer muito bem feito? Característica da raça aí da espécie dos cachorros, né? Tinha duas coisinhas que eles conseguiam fazer muito bem, que são hear and smell. Eles conseguem ouvir muito bem e sentir cheiro muito bem. How old was the oldest dog? Qual é a idade do cachorro mais velho? Qual foi a idade, né? 24 years old. E D. Why people say dogs are man's best friend? Por que as pessoas dizem que os cachorros são os melhores amigos dos homens? Because dogs help humans in many ways. Né? Eu acredito que todo mundo concorda com essa resposta. Não precisa dizer todas as coisas que ele faz aqui no texto, né? Bastava dizer que porque os cachorros ajudam os humanos em várias questões, né? É só da gente lembrar. Ora, não tinha no texto, mas vamos pensar. Tem cachorro que é responsável aí para ser cão-guia, as pessoas cegas. Tem cachorro que trabalha para a polícia, né? Localizando ali alguns entorpecentes, fazendo parte de algumas operações policiais. Tem cachorros que trabalham com bombeiro para fazer resgate de vítimas de alguma coisa que aconteceu, terremoto, alguma coisa, para localizar. Por quê? Por causa do cheiro, que eles conseguem fazer isso muito bem. Eles cheiram bem melhor que humanos, não é? O texto fala sobre isso. Então vamos lá. Acabou, teacher? Acabou não. Tem E, F, G e H. Então copia aí que a gente já volta aí para corrigir, tá? Respondam que a teacher já volta para corrigir com vocês. Did you finish? Let's correct. Letra E. What can dogs do for help people? Agora você vai ter que colocar todas as coisas que ele faz que tem no texto, tá? Porque a teacher até colocou aqui duas linhas, porque eu sei que a resposta é um pouco grande. Então vamos lá. They help farming. O que é isso, teacher? Não sei se vocês já assistiram filmes que tem cães na fazenda que ajuda a colocar as ovelhinhas no lugar. Então, they help with hunting. Tem alguns filmes também que mostram, né, os cães ajudando aí a caçar. They help with fishing. E acredite, eles também pescam. They can pull things for people e they can help find things. Eles podem puxar, né, coisas para as pessoas, tipo, eles vão ajudar na viagem, então. E eles podem também encontrar coisas, como eu disse, né, o trabalho dos bombeiros, do policial, eles também auxiliam bastante. F. What colors are there the dogs? Quais são as cores possíveis, né, dos cachorros, né? Fora aquelas que a gente sabe que o pessoal pinta mesmo, né? Leva pro pet shop e pinta, mas as cores naturais. Tem no texto. There are white dogs, grey dogs, black dogs and brown dogs. E G. How old can a dog live? Quão velho que o cachorro pode viver? Até qual idade que tem aí? O texto diz o seguinte, que eles vivem cerca de 5 to 13 years, but some dogs live much longer. A vida deles pode ser até 13 anos, mas depende muito da raça. Tem cachorros que podem viver bem mais que isso, especialmente de raças menores, né? Eles têm uma longevidade bacana, eles conseguem acompanhar aí o dono por maior parte da vida, se forem bem cuidados direitinho. A letra H agora é de resposta pessoal. Do you have any dog? What is he or her name? Coloquei assim, né? Porque tem gente que trata como se fosse gente, his or her, né? Coloquei o possessivo, gente, se for menino, his, ou se for menininha, her. No caso aí, macho e fêmea, tá bom? Você tem algum bichinho, algum cachorro? Qual o nome dele? Você vai responder yes ou no e colocar o nome do seu bichinho aqui. Se não tiver bichinho, só coloca o no e finish the activity. Gostaram do texto de hoje, gente? Informações legais, né? A teacher gosta bastante. A gente se vê na nossa próxima aula. Bye, bye! Olá, turma do 5º ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez na nossa aula de língua portuguesa, né? Vamos só relembrar um pouco, né, do que nós passamos nos exercícios, finalizando sobre o assunto de conotação, e hoje nós vamos falar sobre a regra do hiato. Vamos lá? Vamos começar a nossa aula, e aí vamos colocar aí para você as respostas
questão de conotação e denotação. E aí está aí o restante que nós encerramos aí os assuntos de conotação e denotação. Vamos lá para a regra? Vamos relembrar? Relembrando aí a questão da regra do hiato. A regra do hiato ocorre quando duas vogais estão lado a lado na palavra, mas pertencem a sílabas diferentes. O exemplo aí é a palavra poema. Observe que o O e o E, que são vogais, estão lado a lado, correto? Mas na separação silábica, quando você parar, ele fica em sílabas diferentes. Observe lá que fica separado, certo? Uma dica que eu posso dar para vocês é na questão da sílaba tônica. A letra E aí ela é mais forte, então ela fica separada. Então quando você for separar e você vê que uma vogal ela fica com um som mais forte, você pode separar e ela poderá ser um hiato, certo? Aí eu vou passar aí uns exercícios, que aí está aí, ó, exercícios. Separe as sílabas abaixo e marque um X nas palavras que são hiato. Aí vem saúva, poesia, herói, Paraíba, glória, enxaguei, cãibra, mágoa, raiva, boi, série, Páscoa, soar, sabia e sabiá. Vamos com mais. Muito, país, Paraguai, pastéis, caixa, ciúme, poético, piada, outro. E aí são esses exercícios. Lembrando, você vai separar e você verificou que é um hiato, na hora que separou, as vogais ficaram em sílabas diferentes, não ficaram juntas, você marca um X lá. Lembrando, por favor, não esqueça de colocar a data. Certo, quinto ano? Se cuidem, se divirtam, mas estudem, tá bom? Até a próxima, um abraço virtual. Tchau, tchau.